Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Zeus Academy. Na aula de hoje a gente vai falar sobre gestão de capital e explicar como que a gestão de capital pode ser implementada dentro do DeltaTrader Zeus, ok? Para a gente poder entender e tirar o máximo de proveito da gestão de capital, eu queria em primeiro lugar explicar que o Zeus ele faz apenas dois tipos de gestão de capital por enquanto, tá? Então nós temos planos aí de incluir diversas outras metodologias de gestão de capital, tá? Mas nesse exato momento nós temos apenas dois métodos que por sua vez são extremamente populares, tá? De gestão de capital dentro do DeltaTrader Zeus, tudo bem? O primeiro método é o método de Ryan Jones, tá? Enquanto que o segundo método é o método de Ralph Vince, ok? A ideia, pessoal, é assim, dentre esses dois métodos, eu diria que o método de Ralph Vince ele é muito mais popular do que o método de Ryan Jones, tá? São dois métodos muito bons, muito competentes os dois, tá? Mas de qualquer maneira, saibam vocês que existem vários outros métodos que podem ser implementados e que a gente está correndo atrás aqui de implementar, né? O método de Van Tarp, né? Uma variante do método de Ralph Vince, que é o F ótimo, né? Uma variante do método do Ryan Jones, que a gente chama de Rate of Decrease, né? Então assim, existem outra variante de Ralph Vince que é o chamado Kelly Criterion, né? O critério de Kelly, tá? Então assim, existem várias formas de você fazer gestão de capital. Nós implementamos as duas mais simples nesse primeiro momento, para que vocês tenham um primeiro contato aí com isso que a gente chama de gestão de capital dentro do EASEUS, ok? Bem, pessoal, a ideia básica, eu queria começar explicando para vocês aí qual é a ideia básica por trás da gestão de capital, tá? Então a gente vai explicar primeiro a ideia geral, depois que a gente entender a ideia geral, a gente vai ver na prática como que isso daí funciona, tá? Em primeiro lugar, pessoal, a ideia geral que está por trás da gestão de capital é que a gestão de capital a gente pode considerar como sendo uma espécie de limitador da gestão de risco, tá? Ou seja, às vezes a gestão de risco, né, por mais que ela consiga administrar muito bem um prejuízo máximo por operação, eventualmente a gestão de risco ela traz uma quantidade operada razoavelmente alta, tá? Assim, e por mais que você tenha o pleno controle de onde está posicionado o seu stop loss, pela gestão de capital, aquela quantidade de contratos, você não poderia utilizar uma quantidade de contratos razoavelmente alta, justamente por conta de você não ter o direito de operar aquela quantidade de contratos, tá? Então, a ideia é que para você aumentar muito fortemente a quantidade de contratos operada, você precisa ganhar o direito de operar essa maior quantidade. E como que você ganha esse direito, pessoal? Ganhando dinheiro, tá? Então, assim, quanto mais dinheiro você ganha, né, então mais contratos você passa a ter o direito de operar, ou mais ações, ou enfim, tá? Então, essa é a ideia por trás do que a gente chama de gestão de capital. Ok? Então a gestão de capital, pessoal, ela pode ser implementada separadamente da gestão de risco, para que todo mundo entenda, tá? Então assim, eventualmente você pode implementar a gestão de capital separadamente da gestão de risco, e a gestão de risco também pode ser implementada sem a gestão de capital. As duas, né, os dois gerenciamentos, eles são independentes, tá, pessoal? Para que todo mundo entenda, a gestão de risco e gestão de capital são independentes. Entretanto, quando você mistura as duas, né, gestão de risco e gestão de capital, normalmente a gente visualiza os melhores resultados em termos de métrica operacional, redução de drawdown, né, onde você vê um aumento do fator de lucro, né, uma melhora no resultado esperado das operações e aquelas métricas que a gente considera como sendo principais na área de trade. Tudo bem? Então, o que a gente fez dentro do EASEUS foi justamente colocar gestão de risco e gestão de capital de maneira que elas funcionem independentemente entre si, ok? Se você quiser usar só a gestão de risco, pode usar. Se quiser usar só a gestão de capital, pode usar também. Então, a gente precisa entender como que funciona na prática a gestão de risco e gestão de capital, ok? Então, qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que o primeiro passo para você utilizar a gestão de risco e a gestão de capital é que o seu robô ele faça o cálculo da chamada distância do stop loss, ok? Ou seja, lá como a gente viu nos módulos de gestão de risco, né? A ideia básica da gestão de risco e também da gestão de capital é que você precisa
né, antes de entrar na operação, saber o máximo que você pode arriscar, né, o máximo que você pode perder por operação. Tá? Então, assim, sabendo que uma vez que o sinal é gerado, né, então o sinal de operação, com devido filtro e por aí vai, então nesse aspecto eu estou colocando pouca importância no sinal propriamente dito, tá? Mas uma vez que esse sinal é gerado, pessoal, ele é gerado e uma distância para o stop loss ela é estabelecida, ok? Essa distância não depende do sinal, né? É algo que você também pode modificar, testar. Então, existem distâncias fixas, distâncias dinâmicas e por aí vai. Mas a ideia é que quando um sinal é gerado com o seu devido filtro autorizando aquele sinal, então você tem a operação sendo aberta. Quando a operação é aberta, então, previamente a ela ser aberta, você já sabe, né, ou deveria pelo menos saber, qual é a distância do seu stop loss e qual é o risco que você está arriscando por operação. Tá? Então, de acordo com a distância do seu stop loss, pessoal, que é calculada na hora que você entra na operação, de acordo com essa distância é que você faz agora a chamada gestão de risco. Tá? O que é a gestão de risco, pessoal? A gestão de risco é o tamanho, né? É a determinação do tamanho do lote antes de você entrar na operação. Então, como eu já falei anteriormente, pessoal, você pode, né, fazer uma operação com gestão de risco, mas olha aqui, ó, sem gestão de capital, tudo bem? Então, só para recapitular, que aqui a gente tem essa terceira coluna, se é que a gente pode chamar de coluna isso daqui, né? O que a gente chama de gestão de capital. Então, entrar numa operação fazendo gestão de risco, mas não fazendo gestão de capital, é perfeitamente possível. Tá? Lembrando que em todos os casos, o objetivo final qual que é, pessoal? O objetivo final é determinar qual é o tamanho do lote que você tem direito de operar. Tudo bem? Então, esse daqui é o verdadeiro objetivo final, é você determinar qual é o tamanho do lote ao qual você tem direito de entrar na operação. Tudo bem? Então, de novo, dado o cálculo da distância do stop loss, né, você fazendo a gestão de risco, calcula o tamanho do lote. Tá? Então, essa é a primeira alternativa que eu já mostrei nos vídeos de gestão de risco. Porém, pessoal, é possível que você não faça gestão de risco e, nesse caso, você teria apenas uma gestão de capital na hora de você fazer a delimitação do lote máximo que você tem direito de operar. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês então algumas operações com gestão de capital e sem gestão de risco. Tá? Agora, o ideal, né, lembrando que nesse caso o processo final, né, o objetivo final é exatamente o mesmo, tá, pessoal? O objetivo final é você determinar o tamanho do lote que você tem direito de operar. Tudo bem? Isso tudo com base na distância do stop loss e de uma gestão de capital previamente feita, né, ou previamente parametrizada. Agora, o jeito mais avançado de você fazer a operação, pessoal, o jeito mais avançado é aquela forma de gestão de cálculo do lote, onde você faz ao mesmo tempo, né? Quer dizer, não ao mesmo tempo, mas na mesma operação, a gestão de risco e a gestão de capital. Lembrando que gestão de capital sempre é subsequente à gestão do risco. Ou seja, primeiro você faz a gestão do risco e depois você faz a gestão do capital. Sempre vai ser dessa forma, não tem como ser diferente, tudo bem? Então, na sequência da determinação do cálculo do tamanho do teu lote, primeiro vem a gestão de risco, ou né, você pode não fazer a gestão de risco, e depois vem a gestão de capital. Se ambas estiverem sendo utilizadas ao mesmo tempo, a sequência deve obrigatoriamente ser essa. Né? Primeiro você faz a gestão de risco, depois você faz a gestão de capital. Ok? Então, especificamente no Zeus, pessoal, nós implementamos dois métodos de gestão de capital, como já dito. Né? A gente implementou o método de Ralph Vince e a gente implementou o método de Ryan Jones. Os dois estão implementados. Né? Existem outros métodos aqui na nossa mira para a gente implementar em versões futuras. Tá? Mas qual é a ideia? Falando aqui de gestão de capital, eu queria começar pelo método mais fácil. Tá? E qual é o método mais fácil, pessoal? O método mais fácil é o método Ralph Vince de gestão de capital. Né? Então, qual é a ideia por trás da gestão de capital usando a metodologia de Ralph Vince? A metodologia por trás é um conceito que a gente chama de Fixed Fraction. Tá? É como se fosse traduzindo, né, fazendo uma tradução livre, a fração livre, né, fixa do teu capital que você utiliza, né, para que você tenha o direito de aumentar ou que você tenha a necessidade de reduzir a quantidade operada em termos de lote.
tá? Então, qual que é a ideia, pessoal? A ideia do Fixed Fraction é bem simples, tá? Então, imagina o seguinte. Primeira coisa, imagina que você tem uma conta de 10 mil reais, tudo bem? E nós estejamos operando, por exemplo, contratos futuros. Pode ser de índice, pode ser de dólar, tá? Então não importa, pessoal. Vamos pensar em mini contratos futuros, tá? Então, se você tem uma conta de 10 mil reais e você determina que, né, a cada 3 mil reais nós temos o direito de operar um lote, tá? A cada 3 mil reais nós temos o direito de operar um lote. Qual é a ideia básica aqui, pessoal? Se a minha conta tem 10 mil reais e eu tenho o direito de a cada 3 mil reais operar um lote, significa que com 10 mil reais eu posso operar no máximo 3 mini contratos. Então, se a minha conta em algum momento for rebaixada para R$ 8.900, significa que eu devo reduzir a quantidade operada para apenas 2 mini contratos, tá? Ou seja, se eu tenho R$ 8.900, eu não tenho 9.000, eu tenho menos que 9.000. Então, assim, a cada 3.000 é um contrato. Então, mais do que 9.000 ou mais, ok, 3 contratos. Né? Menos que 9.000, 2 contratos. Da mesma forma, pessoal, se eu tiver 12 mil reais, aí eu passo a ter o direito de operar 4 contratos e por aí vai. 15 mil reais, 5 contratos e por aí vai. Tá? Então, essa é a ideia, pessoal. A ideia do Ralph Vince é que, assim, determinando um valor monetário para operar um lote, tá? Você faz a gestão de capital determinando quantos contratos ou quantos lotes você tem direito de operar, dado o tamanho da sua conta. Tudo bem? Então, assim, esse parâmetro do Ralph Vince é o parâmetro D6 que você encontra dentro do EASEUS. Ok? Bem, pessoal, o método como ele foi implementado dentro do EASEUS, tá? Ele, na verdade, é um método que você precisa imputar manualmente essa informação. A ideia básica, original, tá? Implementada pelo John Kelly lá em 1956, né, e que o Ralph Vince utiliza, né, para desenvolver o conceito aí de Fixed Fraction, é que quando você tem, pessoal, uma função de crescimento, tá? E aí o John Kelly lá em 1956 chamou isso aqui de, né, GF, né? Ou seja, G é uma função e F, né, é o parâmetro dessa função, o argumento dessa função, que é na verdade o que? O Fixed Fraction, ou seja, qual é o valor monetário fixo, né, que você pode utilizar de maneira que isso daí maximize o crescimento do seu capital. Tudo bem? Então, o John Kelly até desenvolveu isso aí num outro critério, né, no âmbito não foi necessariamente de trade que ele desenvolveu, né, mas a ideia matemática foi utilizada por Ralph Vince e por outros, né, teóricos aí de gestão de risco e gestão de capital para desenvolver qual é o tamanho ideal de lote que você pode operar em suas operações. Tá? Então, as outras variantes aqui, pessoal, P é o que? O percentual de operações lucrativas, B na fórmula é o chamado fator de lucro, LN é o logaritmo natural ou neperiano, enfim, tá? Então, a ideia, pessoal, é que assim, o F ele pode ser, né, calculado dadas as próprias características históricas que você gera com as suas operações. Ou seja, se você tem aqui um percentual de operações lucrativas, se você tem um fator de lucro histórico nas suas operações, então você consegue otimizar a função de crescimento, fazendo também a otimização da chamada, né, do Fixed Fraction. Tá? Então, assim, essa função de crescimento desenvolvida por John Kelly, né, e que o Ralph Vince utiliza como base do seu método de gestão de capital, o importante que a gente tem aqui, pessoal, é que isso consegue ser otimizado. Então, dado que nós temos esse parâmetro D6 implementado no IASEUS, a gente consegue, via força bruta, digamos assim, fazer justamente o oposto, né? Ou seja, a gente consegue encontrar esse parâmetro F, né, fazendo o quê? Uma otimização via força bruta, né, por força bruta dentro do MetaTrader 5 desse parâmetro D6. Tudo bem? Então, assim, óbvio que no primeiro momento você precisa aprender a usar esse parâmetro. Depois que você aprende a usar esse parâmetro, aí você consegue também otimizar esse parâmetro via força bruta. Ok? Então, essa é a ideia
por trás da chamada gestão de capital do Ralph Vince. A cada X mil reais, né, você tem direito de operar tantos lotes. Né? Então, fazendo um exercíciozinho rápido, imagine que você tenha, por exemplo, 10 mil reais e que você queira operar, por exemplo, ações da Petrobras. Se você determina o Fixed Fraction em 3 mil reais, não faz nenhum sentido, né, pessoal? Você operando 3 mil reais, né, setando um Fixed Fraction de 3 mil reais, significa que você só vai conseguir operar 300 ações da Petrobras. A ideia é que nós temos aqui o valor monetário por lote. Se o lote da Petrobras é de 100 ações, então não faz nenhum sentido você utilizar, por exemplo, 3 mil reais para operar 100 ações da Petrobras. Tá? Então, você poderia, por exemplo, colocar esse Fixed Fraction, se você fosse operar mercado à vista, por exemplo, em 500 reais. Então, no caso, se você tem 10 mil reais e divide por 500, que é o Fixed Fraction, isso significa que você teria direito a operar 20 lotes, ou seja, o equivalente a 2.000 ações. Tá? Então, esse parâmetro, é óbvio que você consegue otimizar esse parâmetro, tá? Buscando o máximo de performance, e é isso que eu devo mostrar para vocês ao longo das próximas aulas. Ok? Eu vou parar por aqui essa primeira aula introdutória, né, de gestão de capital. Na próxima aula eu mostro para vocês exemplos práticos dentro do EASEUS. Beleza? Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.